Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. É sempre uma grande alegria estar ao seu lado em nosso programa Propósito de Vida. E hoje nós vamos tratar de um tema que vem intrigando muitas pessoas durante sua caminhada cristã. Vamos falar sobre o relacionamento do homem com Deus. Nos dias atuais, muitos querem entender de forma espiritual os acontecimentos das suas vidas. Alguns ainda tentam achar uma resposta por seus resultados e desta forma apontam a justiça de Deus como responsável por suas lutas e por suas dificuldades. A Bíblia nos ensina que desfrutamos da graça de Deus. E no livro de Romanos 5,18 a Bíblia nos diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Assista a mensagem a seguir com o pastor Rosival Molina e entenda à luz da palavra de Deus como ocorre nosso relacionamento com Deus. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? Irmãos, existem algumas pessoas que provavelmente vivem em nosso meio, no meu convívio, no seu convívio, e que têm dificuldades de se relacionar com o Senhor, porque elas entendem que da mesma maneira como nos relacionamos com as pessoas, assim também elas imaginam que deve ser o relacionamento com Deus. Mas eu quero te dizer já de entrada que o Evangelho é ilógico, a palavra de Deus é ilógica, ela não segue a lógica humana, ela não segue a justiça humana. Existe uma visão equivocada, existe uma visão limitada sobre o agir de Deus, sobre quem é Deus na minha e na sua vida. As pessoas têm uma dificuldade de entender a diferença entre justiça e a graça de Deus, a graça do Senhor Jesus. E eu quero começar dizendo para você sobre aquelas pessoas então que têm essa visão limitada. E depois eu vou falar sobre uma visão à luz da Bíblia, sobre uma visão à luz da palavra de Deus. E nesta visão limitada, quando as pessoas se relacionam com Deus, nesta visão limitada, as pessoas acham, algumas delas acreditam que quem define a relação do homem com Deus é o homem. Elas acham que é o homem que define como será o relacionamento. Elas acreditam que é o homem que vai definir como que vai acontecer, como será, como vai ocorrer esse relacionamento. Elas acham que Deus fica à mercê das suas justiças e das suas injustiças. Algumas pessoas acham que seria até impossível se relacionar com Deus, porque fizeram tantas coisas ruins, fizeram tantas coisas más, fizeram tantas coisas que não agradam a Deus, que elas acreditam que não tem como se relacionar com Deus, que não tem como se relacionar. Então é uma visão equivocada do relacionamento entre o homem e Deus. Mas eu quero dar uma resposta para aquelas pessoas que pensam dessa maneira. O nosso Deus é onipotente, o nosso Deus é onipresente, o nosso Deus é onisciente,
Ele é Deus de todas as coisas. Ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua vida. A Bíblia diz no livro de Salmos 147, verso 4, que Ele conta o número das estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Esse é o Deus que nós servimos. Ele sabe esse pecado, Ele sabe essa situação que te incomoda, Ele sabe essa situação que te aflige. E não é você que define a sua relação com Ele, mas é Ele que define a sua relação contigo. E Ele deixou um manual para que você se relacione com Ele. A Bíblia diz no livro de Salmos 119, verso de número 5, que Ele nos deixou a sua palavra. E esta palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ele deixou o manual de relacionamento. Tudo que você precisa fazer, tudo que você precisa praticar, mudar, transformar, para que o nome dele venha a ser glorificado e exaltado na sua vida. Algumas pessoas ainda, com essa visão equivocada, elas acham que para se relacionar com Deus, para se relacionar com o Pai, eles se relacionam por o que Ele faz e não pelo que Ele é. Quantas e quantas pessoas eu já ouvi e elas me dizem assim, mais ou menos assim: se Deus me abençoar, pastor, se Deus me abençoar financeiramente, então eu vou para a igreja, então eu vou ofertar, então eu vou dizimar. Mas se Deus me abençoar, tem uns que falam assim, não, se Ele me der tal coisa, então eu vou começar a ir para a igreja, eu vou começar a ofertar na casa do Senhor. Eles acham que o relacionamento com Deus é pelo que Ele faz e não por o que Ele é. Deus vai te honrar, é nesse pouco que você já desfruta. Deus vai te honrar, é nesse pouco que você já participa. Não fique esperando Ele fazer. Com Deus é assim, você crê para ver. Primeiro você faz, depois Ele também faz. Primeiro você age, para depois então Ele reage. Algumas pessoas estão distantes do Senhor, porque ficam aguardando Ele fazer, e não sabe, não percebe que primeiro você precisa dar o primeiro passo. É necessário que você faça, para depois Ele liberar todas as bênçãos, todas as promessas, todas as vitórias que Ele tem para a sua vida. Algumas pessoas acham que o sofrimento e as vitórias dependem das injustiças e das justiças que elas praticam. Algumas dizem assim: eu não prejudico ninguém, eu não falo mal de ninguém, eu tenho a minha família que é toda, eu respeito minha família, então eu faço tudo certo, eu não preciso de Deus, porque eu já faço tudo certo, pastor. Eu quero dizer uma coisa para você: o inimigo não respeita nome, não respeita sobrenome, não respeita o seu endereço, a tradição familiar que você tem no bairro, na cidade. Ele não respeita a sua conta bancária. A única coisa que o inimigo respeita é a marca da promessa na sua vida. A única coisa que ele vai respeitar é o sangue de Jesus na sua vida. Irmãos, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus é capaz de mudar qualquer situação. O nome de Jesus é capaz de repreender qualquer mal sobre a sua vida. Não pense que são as suas justiças ou as suas injustiças. Eu ajudo lá o pobre e tal. Amém, isso é muito bom, irmãos. Mas é preciso uma comunhão com Ele. A Bíblia diz no livro de Lamentações 3:22 que as misericórdias do Senhor são as razões de não sermos consumidos. São as misericórdias dele que se renovam a cada manhã. Algumas pessoas ainda com essa visão equivocada, com essa visão limitada, acham que há justiça antes da graça. Acham que por serem justos, acham que por conta de praticarem justiça, não precisam da graça. Isso é visão limitada, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Isaías 53:5, mas foi ferido pelas nossas transgressões e moído
pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por conta dele nós fomos libertos, transformados, vivificados e justificados em nome de Jesus. Irmãos, é preciso confessar. É preciso confessar e deixar. Quando você faz isso, não é a justiça, porque não seríamos capazes de vencer todas as injustiças que praticamos. Não seríamos capazes de superar todos os pecados que praticamos. A Bíblia diz, no livro de Provérbios 28, 13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. É preciso confessar, é preciso entregar a sua vida a Jesus, é preciso começar a andar com o Pai, é preciso começar a praticar a palavra. E aí eu quero te dizer agora, o nosso relacionamento, não nessa visão equivocada, não nessa visão errada, mas numa visão bíblica, numa visão à luz da palavra de Deus. E talvez a primeira pergunta que você tem no seu coração é a seguinte: pastor, mas por que o justo sofre? Por que aquelas pessoas que não fazem mal a ninguém sofrem? Qual é a razão do sofrimento do justo? E eu quero dizer uma coisa para você: Jesus não enganou ninguém. Ele diz lá no livro de João 16, 33: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E você vai vencer também. Você vai vencer, irmão, mas tem aflição. Jesus não enganou ninguém. Quer um exemplo? Livro de João também, capítulo de número 11, verso de número 5, conta a história de 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. E no verso de número 5 a Bíblia diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Mas nem por isso, nem porque eram amados de Jesus, deixaram de passar lutas. A Bíblia registra que Lázaro morreu. Lázaro ficou morto por 4 dias. Uma grande luta, uma grande batalha. Era amado de Jesus, mas passou luta. Ao final Jesus se manifesta, Jesus aparece, fala para as 2 irmãs que o seu irmão estava morto, fala para: se creres verás a glória de Deus. E de fato viram a glória de Deus, mas nem por isso deixaram de passar a luta. A única diferença, quando você é justo, quando você está na presença do Senhor, quando você serve a Deus, quando você tem comunhão com o Pai, é o que está escrito em Romanos 8,37. Mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você vai passar luta, você vai passar adversidade, você vai passar problemas, mas no final você já sabe o resultado. Porque mais que vencedor é aquele que nem começou a luta, mas ele já sabe que vai ganhar. Ele já sabe que a vitória é dele. Por isso que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. O vencedor conhece o resultado da luta, da batalha, só no final. Mas um mais que vencedor, antes de começar, ele já sabe que a vitória é dele pelo nome de Jesus. Mas o justo passa a luta. O justo passa a batalha. E quais as razões dessas batalhas, dessas lutas do justo, dos homens, das mulheres de Deus neste mundo? Quais são as razões? Por que nós sofremos? Por que nós enfrentamos aflições, batalhas? E eu vou colocar para você aqui algumas causas. Primeiro, irmãos, por conta do pecado. Pecado. Existe pecado no mundo, existe pecado na terra. Uma outra razão por que o justo sofre: por conta das obras malignas do adversário das nossas almas. A Bíblia diz no livro de 1 Pedro 5,8: vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
Nós sofremos. Ele vive ao derredor. Ele vive bramando como leão, porque leão só tem um, né, que é o da tribo de Judá, mas ele vive bramando como leão. Às vezes, se não for o Senhor que estivesse conosco, se não for o nome de Jesus, se não for a nossa comunhão com Deus, quantos e quantos que caem no meio da sua trajetória? Porque o inimigo das nossas almas vive bramando como leão. Uma outra razão, irmãos, pelas decisões erradas da sua vida. Às vezes não é culpa do inimigo, não é culpa do mundo, às vezes a culpa é sua mesmo. Agiu sem pensar, fez no ímpeto, fez sem planejar. Quantas e quantas pessoas agem para depois orar, e quando deveriam orar, para depois agir? Às vezes as decisões foram erradas. Às vezes as decisões foram tomadas precipitadamente. Um relacionamento, uma compra, uma venda, uma mudança, uma transformação, uma palavra foi tomada precipitadamente. E a Bíblia diz, irmãos, no livro de Provérbios 4:7, a sabedoria é a coisa principal da nossa vida. Portanto, busque se encher da sabedoria de Deus. Todos os dias pela manhã, para não tomar decisão errada, busque a sabedoria do Pai. Quem a encontra, encontra verdadeiros tesouros. Busque a sabedoria para não tomar decisões erradas. Por isso a gente sofre. Enquanto você não fala uma palavra, você é senhor desta palavra. Depois que você falou a palavra, você se torna escravo dessa palavra. É preciso sabedoria antes de falar. É preciso sabedoria antes de decidir. É preciso de sabedoria antes de pactuar com alguma coisa ou com alguém. Por que nós sofremos também, irmãos? Por conta da correção de Deus. Às vezes é preciso Deus me corrigir, te corrigir. Mas isso é rápido, isso é por um tempo. Às vezes Deus age conosco como um professor. Ele nos ensina, mas chega o dia da prova, e aí Ele se cala, e aí Ele se aquieta, e quer ver se você vai entender e praticar tudo aquilo que Ele te ensinou. Quer ver que se você está aprovado, se você está pronto para mudar de degrau, está pronto para avançar um passo. Mas a prova vem. Antes de ser aprovado, você vai ser provado. E às vezes é uma correção de Deus, uma mudança, algo que Deus tem que fazer. Às vezes, irmãos, você é aprovado. Às vezes você passa luta, passa sofrimento, para o Evangelho de Jesus ter maior proveito. Porque o justo é também abençoado. Quais as razões do justo ser abençoado nesse mundo? Às vezes você olha para um lado, você olha para um irmão, você olha para o outro e não entende. Mas o justo é abençoado. Por que ele é abençoado, irmãos? Por conta da bondade de Deus. Deus é bom. A Bíblia diz no livro de Salmos 103:8: misericordioso e piedoso é o nosso Deus, longânimo e bondoso na sua beneficência. Deus é bom, por isso que você é abençoado. Por isso que às vezes o justo é abençoado. Existem algumas coisas que acontecem contigo que você não merece, mas é porque Deus é bom, porque Deus é bondoso. Sabe por que também você é abençoado? Por conta da sua fé. Por conta da sua fé. Existe fé. A fé ela é capaz de mudar situações. A fé é capaz de mudar sentenças, palavras. Sabe também por que você é abençoado? E eu volto a dizer: pelas suas decisões. Quando você escolhe o melhor, quando você escolhe as bênçãos de Deus, quando você escolhe o caminho correto, a tendência é que você seja abençoado. A Bíblia diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 30, verso de número 19, o Senhor dizendo: hoje tomo o céu e a terra como testemunhas, que tenho lhe proposto bênçãos e maldição, vida e morte. E ele termina dizendo: escolhe, pois, as bênçãos, escolhe, pois, a vida. Deus te propõe os dois caminhos, e a decisão é sua, e a bênção na sua vida vai acontecer
condicionada à sua escolha, se você está em comunhão com Deus, se você está em comunhão com o Pai, e escolher o melhor, você será abençoado. Uma outra razão, porque você é abençoado, por conta das promessas de Deus e da sua fidelidade. Deus tem mais de 32 mil promessas na sua palavra, para aqueles que amam, praticam, obedecem a sua palavra. Se você manter a comunhão com Ele, irmãos, Ele tem promessa. Lá no livro de 2 Crônicas 7,14, a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, aí vem a promessa, então eu ouvirei lá do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Promessa, irmãos, promessa. Se o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, ouvirei lá do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E uma outra razão porque você é abençoado, sabe por quê? Porque você abençoa os outros, porque você estende a mão para o necessitado, porque você abençoa aquele que necessita. Tudo aquilo que você semeou, tudo aquilo que você plantou na vida do irmão, na vida da irmã, naquele que precisa, você vai colher, está registrado lá no céu. Deus está registrando cada atitude sua, cada manifestação sua na terra. Então, irmãos, para terminar, como deve então ser o seu relacionamento com Deus? Como deve ser o seu relacionamento com Deus? Se não é você que define o relacionamento, mas Deus que define. Se não é pela justiça, mas pela graça. Se não é com negociação, com barganha, mas é da forma e da soberania que Ele quer. Como que nós então devemos nos relacionar com Deus? Não na expectativa de troca, irmãos. Você deve adorar a Deus pelo que Ele é. E você também não deve considerar a justiça, mas sim a graça. Às vezes, não fique inconformado. Às vezes, não fique inconformado. Vai acontecer, talvez já até aconteceu com você. Você talvez tem 5 anos de crente, 10 anos de crente, e chegou uma pessoa com 1 mês, 2 meses, e Deus começou a abençoar grandemente. E Deus começou a prosperar grandemente. E Deus começou a restaurar grandemente. A sua vida continua sendo abençoada. A sua vida continua sendo restaurada. Mas aquela pessoa, muito rapidamente, começou a ser abençoada. Não use o critério da justiça. Use o critério da graça. O Senhor Jesus nos conta que o reino de Deus é semelhante ao pai de família. Ali no livro de Mateus 20, verso 15 e 16. É semelhante a um pai de família que saiu para recrutar trabalhadores. E ele recrutou um grupo na primeira hora, depois recrutou o outro na terceira hora, depois na nona hora, e lá no último horário do dia, estava acabando já o dia, ele foi e chamou mais um grupo de trabalhadores que estava parado. E aí chegou o momento do acerto, e tudo aquilo que ele tinha combinado com aquele que trouxe primeiro, ele acertou, e ele pagou a mesma quantia para aquele último que foi chamado. Eu quero dizer para você, é soberania de Deus, é graça de Deus. Ele diz ainda que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Então, irmão, não questiona, apenas adora. Não questiona, é tudo graça de Deus, é tudo forma de Deus. Você deve se relacionar com Deus pela sua graça, pelo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele já tem realizado. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. É dom de Deus, é a graça de Deus. Devemos considerar apenas a graça. O apóstolo Paulo nos diz no livro de 2 Coríntios 12, 9. Ele diz, para terminar, a tua graça me basta, e o teu poder me aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus te basta, irmãos. Não questiona, não muda o seu pensamento.
Apenas continue prosseguindo em servir o Senhor. Você deve esquecer dos pecados que você praticou e você deve esquecer dos pecados que as pessoas praticaram com relação à sua vida. E tudo vai começar a mudar, porque a Bíblia diz, irmãos, no livro de 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Está tudo dando certo, irmãos? Está tudo dando certo na sua vida? Não é o seu diploma, não é a sua visão, não é a sua sabedoria, não é o seu discernimento. É dom de Deus, é graça de Deus. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios 10:17: aquele que quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. Você está na bênção hoje. É tudo para a glória de Deus. Deus tem algum propósito nesta bênção que você está vivendo, nesta bênção que você está recebendo. Se você que tiver que se gloriar, glorie no Senhor, e o nome dele será exaltado, vai resplandecer na sua vida. As pessoas vão ver a face de Jesus na sua vida, na sua história, na sua caminhada, e o nome dele vai ser glorificado e exaltado em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você entender que os justos de Deus também passam por lutas e por adversidades. E a razão de existir todo este sofrimento é derivada do pecado que entrou no mundo e nós vivemos e estamos neste mundo, por isso sofremos. Outras vezes acontece pela correção de Deus e também para o nosso próprio aprimoramento espiritual. Mas nunca se esquecendo que nem tudo é espiritual e muitas coisas padecemos por conta de nossas próprias atitudes precipitadas e erradas. Mas você não deve ficar aprisionado às suas questões, lutas, decepções e pecados que acontecem no seu passado. O que se deve ser feito é aceitar o Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas e, a partir daí, confessar diante dele todos os seus pecados, deixando assim as velhas práticas e os velhos hábitos pecaminosos. Pois a Bíblia nos diz no livro de 2 Coríntios 5,17: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tenha uma nova vida em Cristo Jesus, ampliando seu relacionamento com Deus e desfrute da graça e da misericórdia que foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Nosso programa já está chegando ao final, mas antes confira comigo nossa programação para esta semana. Amanhã, domingo, culto da família às 19 horas. Segunda, culto de ensino. Terça, culto de oração. Quarta, reunião das mulheres prudentes. Sexta, culto de campanha. Sábado, aniversário da congregação do Jardim Sabará. E nas congregações, culto aos domingos às 19h30 e na terça e quinta às 20 horas. Deus, restaura o lar do teu filho e da tua filha, Senhor. Aumenta o amor, amplia o entendimento, a compaixão. Visita todas as causas que os teus filhos e as tuas filhas apresentam diante de ti neste momento. Derrama a tua bênção e que mais uma vez o teu nome venha a ser glorificado. Nós cremos na tua intervenção, na vida de todas estas pessoas. Em nome de Jesus. Amém.